Na verdade, eu sempre fui uma pessoa de movimento. E eu sou uma pessoa de movimento. Eu sempre pensei em movimento. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por tudo que se move. Tudo que se move sempre me inspirou. A dança, como não tem muita tradição no Brasil, ela tem uma fragilidade muito grande. Ela tem momentos que existem vários grupos, que acontecem coisas, tem momentos que não acontece absolutamente nada. A única coisa que acontecia no Brasil era o Carlton Dance, esporadicamente, às vezes quando era cancelado, de 2 em 2 anos e tal. Então, a gente ficou órfão de dança um tempão. Lógico que a minha companhia tem uma importância muito grande. Hoje em dia, teve um tempo que eu ficava meio tímida de dizer isso. Hoje em dia eu não fico mais. Eu acho que já faz parte da história, já não sou mais eu quem digo isso, e é bacana para a gente entender. Dessa importância, né, de levar o público para a dança, de patrocinadores ficarem interessados, né, porque é uma faca de 2 gumes, porque o público não vai ver dança porque dança é chato, dança é pobre. Dança não fica rica porque o patrocinador não dá. O patrocinador não dá porque ninguém vai ver. Então ficava uma questão que nunca se resolvia. Então eu me lembro muito bem, na época que eu parei de dançar, que foi mais ou menos em 1988, e jurei para mim que eu só voltaria a dançar em condições, no mínimo, com um mínimo de dignidade. Que eu achava que o problema não era ser de vanguarda ou ser alternativo. O problema era o problema não era juntar dinheiro para comprar roupa para dançar, limpar o chão. O problema era ensaiar 1 ano dentro de uma sala de aula e se apresentar uma vez num festival ou outro. Que aquilo não tinha uma continuidade, não tinha um estímulo. Não ia levar a nada. Era uma coisa que eu via que era sublinhar os coitadinhos da dança. Tinha uma frase que ficava sempre na minha cabeça do João Saldanha, que falava, quem reclama já perdeu. E eu sentia que o mundo da dança eram as eternas reclamações. E eu enchi o saco. Falei, eu não estou mais afim de reclamar de nada. Ou não tem, ou parou para mim, ou eu vou fazer direito, então eu espero. Então, desse ano de 88 até 1993, eu fiquei ralando muito como coreógrafa, trabalhando muito, desenvolvendo muito um trabalho chamado direção de movimento que eu fiz em teatro. Quando eu fiz a companhia, que aí tem uma história longa, que é um Carlton que foi cancelado, papapá e tal, eu resolvi fazer um trabalho pensando em tudo aquilo que eu achava que era falho na dança contemporânea, na época. Que era o seguinte, as pessoas achavam que fazer um espetáculo era sair da sala de aula e ir para o palco. E não é. Para você sair de uma sala de aula que você ensaia tantas horas por dia, que é um trabalho coreográfico, existe uma distância enorme para o teatro. Existe a produção, existe o cenário, existe a luz, existe a trilha, existe o figurino, existe uma série de componentes que montam um espetáculo. Hoje em dia, para você fazer um espetáculo de dança, você não está fazendo só uma coreografia, você está fazendo um pensamento de dança, você está fazendo uma composição cênica, você está fazendo... Tem muitas categorias ligadas a isso. Tem, inclusive, como é que o cara, quando entra dentro do teatro, como é que é a apresentação do teatro, o convite que ele recebe em casa, né? Como é que ele vai sentar na poltrona, a foto do jornal, tudo isso compõe. Isso se chama fazer um trabalho profissional. Então eu sabia que essa era uma questão básica das quais a dança no Brasil, né? Porque a gente não sabia como fazer. A gente, todo mundo, tinha muita gente muito criativa, que vivia numa situação totalmente alternativa e que aquilo se sustentou até um tempo. Depois
não conseguia, se não fizesse a passagem para se tornar uma coisa profissional, não ia resistir. Fora isso, tinha toda a questão que eu acho que é como é que, né, a força de você conseguir a dança se tornar uma categoria artística importante, tanto quanto o teatro, tanto quanto, por exemplo, o teatro, ele começou a ficar fortíssimo. Um dos motivos importantes também foram quando os atores que trabalhavam nas televisões estavam no palco também. Então estabelecia um contato, o público ia ver a peça, ia ver o fulano da novela. Enfim, a dança não tinha isso, a dança não tocava no rádio, a dança não estava na televisão. Como é que ela ia se apresentar de uma maneira comunicativa forte? Como é que ela ia ter um punch, né? Então, isso era uma coisa que estava muito na minha cabeça, né? Ela tinha que trazer tudo isso. Então, eu acho que quando a companhia veio, ela veio trazendo todas essas informações. Todas essas histórias são importantes para a companhia de dança Débora Coker. Quando ter aparecido, que muita gente acha que, uau, quem é essa mulher que surgiu do nada? Eu estudo dança, trabalho com dança como bailarina, como professora de dança, como coreógrafa, como diretora de movimento há 18 anos. Então, tem gente que acha que uma companhia tão jovem, há 4 anos, essa menina surgiu do nada e bum! É um boom do nada, tem 18 anos. Eu comecei a dançar em 1979. Velox surgiu como um boom, um estouro, né? Ele criou uma situação estranha, ele perverteu a imagem, ele criou uma situação única e simples ao mesmo tempo. Ele é um fator importante na história da dança, dentro do Rio e do Brasil também, com certeza. Assim como o Grupo Corpo, 10 anos antes foi, com Maria Maria, e estabeleceu essa força, assim como o Estágio, na década de 70, em que era uma ditadura horrorosa nesse país, e eles faziam um trabalho político, viajavam o mundo inteiro, era um trabalho de resistência. Então, naquele momento também o Estágio foi, depois o Grupo Corpo também foi, e aí a gente ficou defasado disso, de algo que representasse. Eu acho que o Velox entrou nessa ausência e foi bacana. Agora, tem um monte de gente trabalhando, tem uma criatividade efervescente, tem um monte de gente estimulada, tem um monte de patrocinadores estimulados, a Secretaria de Cultura estimulada, o Estado da Cultura estimulado. Isso é muito legal. Isso é muito importante para todo mundo. E, na verdade, essas pessoas estavam todas aí, também não surgiram do nada. Elas estavam trabalhando de acordo com as suas oportunidades. Não é um trabalho, o trabalho que está menos em evidência não quer dizer que é menor ou menos importante. Ele tem a sua importância, ele tem o seu equilíbrio na história cultural. Então, com certeza, agora está acontecendo, tem um monte de gente bacana, no Rio, por exemplo, João Saldanha, Lia Rodrigues, Márcia Miliazes, o próprio Teatro Municipal do Rio de Janeiro se mexendo e se questionando, né? Então é isso, eu já não me lembro mais como é que eu comecei. Eu fiz um espetáculo, que foi o Velox, que era especificamente inspirado nos esportes. Velox quer dizer veloz em latim. E eu trabalhei, não com todos os esportes, porque é totalmente impossível, é uma inspiração muito grande, né? Mas eu parti dos esportes para fazer um estudo do movimento, para fazer uma pesquisa de movimento. E eu acho que eu fiz isso não porque vou falar sobre isso, é porque faz parte da minha vida. Eu realmente fui atleta e me sinto uma atleta diariamente, sinto que a companhia são atletas, a gente lida com vários substantivos que os atletas lidam também, com a coragem, com o desafio. Eu sinto sempre que cada vez que a gente faz um espetáculo é como se a gente entrasse num jogo, como se a gente fosse uma equipe entrando em campo e para fazer gol. Claro que nós somos artistas, então o artista tem a obrigação de estar ligado com a criatividade, com a qualidade, e ele não tem regras, né? As regras são o profissionalismo, a qualidade e a criatividade, como eu falei, e não regras como um juiz, como você tem que ganhar ou perder.
Ganhar no sentido de você tem que estabelecer a comunicação com a plateia, no sentido de que você tem alguma coisa na sua cabeça e aquilo precisa ser dito. E a comunicação tem que se estabelecer no sentido principalmente da sensibilidade, da emoção. Para mim é uma inspiração diária fazer esse paralelo entre o esporte e a dança. Na verdade, eu acho que o bailarino é um atleta e eu acho que o atleta é um bailarino. Todas as pessoas podem dançar. A dança não é para poucos. E esse tipo de pensamento se você começa com esse pensamento meio preconceituoso, você acaba chegando até num público preconceituoso. Eu fui descobrindo isso. Eu acho que essa questão do risco, para mim, não é um elemento. Para mim, a questão do risco é uma decorrência, né? Na verdade, por exemplo, quando eu resolvi fazer a parede de alpinismo, eu tinha questões que eu queria discutir, eu tinha ideias que eu queria experimentar, eu tinha uma pesquisa de movimento que eu estava buscando, que gerava risco. Na verdade, quando eu fui fazer esse estudo da gravidade, eu queria afirmar a existência de um palco vertical. Eu queria buscar movimentos que não fossem tão estabelecidos só através do deslocamento do espaço pelas pernas, mas o deslocamento do espaço pelas mãos. Eu queria inverter. Por que nós só caminhamos com a cabeça em cima e os pés embaixo? Eu queria inverter essa situação, que é a situação da ausência da gravidade. Quando você fica num estado de suspensão, quando você fica num estado de flutuação, por exemplo, como na Lua, como os astronautas dentro de uma nave e tal. Que depois de Velox, em Rota, eu vinha estudar isso de uma maneira completamente diferente. Eu vinha fazer o estudo da gravidade com uma coreografia que se chama Gravidade, que é anterior à da roda no espetáculo, que eu estabeleço esse estudo através de movimentos, dessa pesquisa de movimentos lentos, através da suspensão, do estado de flutuação, buscar o equilíbrio dentro do desequilíbrio. Mas isso eu tinha começado a estudar já na parede, que era na situação do alpinismo, que era uma situação impactante, que os movimentos eram, a dinâmica era a velocidade, era o impacto, era a força, né? Mas eu estava, na verdade, pesquisando e discutindo uma mesma ideia. Mas eu fui achar caminhos diferentes para chegar naquilo. Muita gente acha que eu vou criar situações para me deparar com risco, para criar desafios, para que a plateia entre num estado de excitação, de adrenalina e para estabelecer uma paixão com a plateia através disso. Não é verdade, esse não é o meu caminho. E eu acho que a plateia até percebe isso. De alguma maneira ela percebe que tem muita coisa acontecendo ali, a nível de pensamento, a nível até de emoção. Está entendendo o que eu estou falando? E aí você diria, então, peraí, circo e dança é a mesma coisa? Não, é distinto. Estão buscando finais diferentes, então, assim como o esporte é diferente. Você falou, o esporte estabelece, tem um oponente. O esporte tem alguém que perde, alguém que ganha. O circo você entra para desafiar o perigo. O Velox, a Companhia de Dança Deborah Coker, a pesquisa que a gente faz de movimento, não tem esses dogmas estabelecidos. Ocorrem situações que também, que eu acho muito bacana, porque na verdade mistura, é que nem um parque de diversão, que a minha ideia, por exemplo, de Rota, partiu do parque de diversão. Entrei num parque de diversão, falei, caramba, tem um monte de coisas que eu discuto que estão aqui. Velocidade, inversão, peso, volume, a geografia, né? O fato de colocar
o indivíduo em situações diferentes das quais, enfim, são sensações, lida com as sensações. Eu gosto disso, claro, isso faz parte do meu trabalho, o estudo das sensações, né? A sinestesia do movimento, a cinética. É o estudo do movimento, na verdade é isso mesmo. Acredito em Deus. Eu sou judia, de pai e mãe judeus, não sou praticante, mas tive uma educação judaica e gosto muito de ter tido e gosto muito de ter essa história na minha vida. Eu acredito em Deus, mas eu acredito em um monte de coisa também. Acredito em forças, acredito em santos também, né? Não em santos, mas já fui uma época em candomblé, por exemplo. E depois, aí na época, eu me lembro até que eu me senti meio culpada, depois eu vim descobrir que que o judaísmo e o candomblé e as outras religiões coexistem e se compreendem. Então, eu acredito em Deus como uma força que existe no mundo, que existe fora e que existe dentro também de cada um. Eu tenho uma certa tristeza que eu não consigo me lembrar muito de coisas da minha infância. Mas tem algumas coisas que eu não sei se eu me lembro ou se eu sei, se me contaram. Então eu tenho uma coisa fundamental, que eu tenho 2 irmãos, dos quais eu sou completamente apaixonada. Eu sou a caçula, a única menina. Eu tenho um irmão mais velho, que é 5 anos mais velho que eu, e tenho um outro que é 2 anos e pouco mais velho. E quando eu era bem pequenininha, tinha uma história de que meu irmão mais velho batia, o meu irmão do meio defendia. Quando eles brigavam, eu chamava meu pai e minha mãe. E o meu pai foi um músico que estudou música há muitos anos e que depois largou por questões de sobrevivência, que foi a maior burrice que ele fez na vida dele. Mas, enfim, a música começou com meu pai, que foi maestro, 20 anos, violinista, foi arquiteto. Então, música, imagem, geografia, arquitetura, está na minha cabeça, acho que desde que eu fui gerada, né? Quando eu nasci, já tinha um piano na minha casa. Eu sempre tive cachorro, que é uma grande paixão. Hoje em dia eu tenho 3. Adoro animais, adoro coisas, adoro viajar, coisas da natureza e tal. Mas gosto muito não gosto muito da ideia de mudar de lugar, sabe? Por exemplo, mudar em outro lugar que não o Rio. Eu acho que é uma coisa desde a infância. Me lembro quando meus pais iam mudar de apartamento, eu ficava agoniada, porque eu desde pequenininha, eu sempre gostei assim do padeiro da padaria, do cara do açougue, o baleiro. Enfim, eu sou uma pessoa que desde pequena eu gosto das pessoas, dos cachorros também. A dança ainda no Brasil é associada à festa de final de ano de academia. Uma companhia profissional não é um grupo de academia de final de ano. Não é. Todos aqueles pais que vão ver as suas filhinhas naqueles finais de anos de academia que duram 5 horas e meia, que não é um espetáculo profissional, falam: nunca mais me leva para um negócio desse na vida. Eu pago para não ter que ir a outro negócio desse. Então, muita gente, eu já cansei de viajar por esse Brasil afora, batalhando formação de plateia, que é uma grande dificuldade que a gente tem. Então o cara fala: espetáculo de dança eu vejo da minha filha, olhe lá. Deus me livre. Eu tenho uma vez por mês para sair com a minha esposa, né? Para me divertir, porque aqui é complicado, de grana e tal. Eu não vou correr esse risco. Então isso é você não tem ideia. Outra coisa, os teatros cedem, os teatros importantíssimos, coisas que o primeiro mundo não faz, para festas de final de ano, para não sei o quê. Então, datas é difícil, né? Então, tem uma coisa de dança no Brasil, a nível de inspiração, a nível artística, que é muito legal, e tem uma coisa que, pela falta de tradição, gera situações de produção complicadas, situações de público complicadas e situações de grana complicada. Mas eu não estou reclamando, porque quem reclama já perdeu. Eu só estou constatando para a gente não achar que as pessoas de dança são preguiçosas ou... Não.
É difícil, mas não quer dizer que a gente não esteja fazendo. Estamos fazendo. Estamos viajando. Eu viajo com o meu espetáculo Rota para São Paulo, igualzinho eu vou para Londrina, igualzinho eu vou para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e vamos embora. E vamos embora. Fazer da melhor maneira, que é a única maneira de você conquistar e mudar essa afirmação de que dança não tem público, esse estigma, né? Que é quase um estigma isso. Eu sou uma pessoa ciumenta, ciumenta assim com o filho, com as pessoas da companhia, quero deixar de ser cada vez mais. Eu gosto muito de ter várias paixões, como os cachorros, as crianças, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho. Eu gosto muito de que tudo seja uma coisa só. Eu não sou uma pessoa que fico assim, setorizando a minha vida. Bom, agora estou trabalhando, agora estou dando entrevista, agora vou tirar minhas férias. Não existe isso para mim. A vida é uma coisa só, a paixão é uma só, a dedicação é uma só, a preocupação é uma só. Eu sofro um pouco porque eu queria não ser tão exigente às vezes comigo mesma. No sentido que se alguma coisa não sair tão perfeita, paciência. Aí eu sofro que aquilo não saiu tão perfeito quanto deveria. Mas aos poucos, por exemplo, a quantidade de exigências da companhia é tão grande que nem sempre eu dou conta de que tudo saia completamente perfeito. Eu me lembro que no início, quando um espetáculo, por algum motivo alguém se machucava, ou a luz pifou, alguma coisa, eu sofria, era uma coisa de quase morrer. Hoje em dia já não, eu falo, paciência, nada como um dia após o outro. Eu sou uma pessoa ambiciosa, determinada, cismada. Gosto muito de me divertir, gosto muito de sentir prazer, gosto muito de sonhar e gosto muito de realizar meus sonhos. E aí eu sonho de novo e nunca para isso.